Você que gosta de cantar, prefere sustentar as melodias inteiras respeitando as frases musicais ou as divide, de acordo com o texto, para destacar certas palavras? Costuma manter os tempos musicais o mais próximo do original, preservando a visão do compositor, ou tem o hábito de antecipar e atrasar as entradas? Liga as vogais ou recorta as sílabas? É claro que não precisamos nos restringir a um tipo de fraseado ou outro. É possível cantar de diversas maneiras, e no decorrer de nossa trajetória é o que fazemos. Mas existem tendências. Certos cantores sempre irão priorizar um canto mais musicado e outros um canto mais falado, e entre os extremos há uma infinita gradação. Para compreender qual abordagem se ajusta melhor às nossas vozes e personalidades, temos que experimentar, até encontrar o nosso equilíbrio. No centro dessa discussão estão as estratégias utilizadas para a administração do fraseado. O sucesso dessas manobras depende da experiência adquirida em uma vida, mas um trabalho focado, com as canções certas, pode nos ajudar a perceber algumas sutilezas mais rapidamente. A sugestão de estudo aqui é A Linha e o Linho, de Gilberto Gil, já que várias características dessa canção facilitam a exploração do fraseado, como, por exemplo, suas bordaduras. Vamos falar sobre isso? É a sua vida que eu quero bordar na minha. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. Meu nome é Marcelo Elmi, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Se você se interessa por canto popular e música brasileira de uma forma geral, inscreva-se no canal, curta, comente e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, porque isso ajuda o canal a se propagar, levando ainda mais longe os conhecimentos compartilhados aqui. É só clicar logo abaixo no inscrever-se. A música popular brasileira urbana começou a tomar forma a partir das primeiras gravações fonográficas na virada do século XIX para o XX, e desde então se propagou e se desenvolveu principalmente através da performance ao vivo e da escuta de gravações. Essa tradição informal, sem a mediação da partitura, levou os cantores a incorporarem a rítmica e a melodia das obras gravadas ou ouvidas em apresentações de forma bastante pessoal. Isso resultou em fraseados muito diferentes para uma mesma peça, dependendo do estilo do intérprete. Fraseado significa, em música popular, a habilidade de frasear, de relevar o contorno interpretativo das frases. Algumas canções nos convidam a frasear. É o caso de A Linha e o Linho. A principal característica que favorece esse estudo é a fluidez de sua melodia. Vamos conhecer melhor essa canção. Na canção lançada em 1983, no álbum Extra, Gilberto Gil prevê uma relação construída pacientemente, ponto a ponto, como num bordado. Imagens cotidianas ganham destaque, compondo um rico mosaico. A casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave. O bordado de Gil nos lembra que as maiores belezas estão presentes no dia a dia. A Linha e o Linho é apenas uma das obras de Gil dedicadas à sua esposa. Nessa lista também estão Seu Olhar, Mar de Copacabana, A Faca e o Queijo e a canção com a qual o compositor conquistou a musa e que traz seu nome, Flora. A metáfora de Gil não se restringe apenas à comparação do casal com o pano e a linha, mas se reflete também no contorno melódico ondulatório da canção, que mimetiza a ação da agulha quando esta costura o tecido. Esse desenho melódico é conhecido no jargão musical justamente como bordadura. O tom da gravação de Gil é Sol maior, mas a peça foi transportada aqui para Mi bemol maior. Isso porque é um tom mais adequado à voz de minha querida aluna Silvia Souza, que emprestou sua versão para ilustrar alguns trechos da música. A forma da canção é A, B, Belinha.
Nesse caso, Belinha não é apenas uma repetição da parte B com outro texto, mas traz muitas variações musicais, pela necessidade de ajustes entre melodia e letra, porque há diferenças métricas entre os versos. Embora os acordes da introdução instrumental estabeleçam a tonalidade maior, a voz deverá iniciar sobre o acorde correspondente à relativa menor, no tom adotado aqui, Dó menor, que é sustentado por 2 compassos. Além disso, o primeiro acorde menor contém a sétima maior, formação bastante incomum na música popular. Durante toda a parte A, haverá uma polarização da tonalidade relativa menor. Esse contexto talvez confunda o cantor, que, se não ficar atento, pode atacar a melodia no tom errado. Esse, então, é o primeiro desafio para os estudantes de canto. É a sua vida que eu quero bordar na minha. Outra ambiguidade diz respeito ao tempo musical. Escrever essa peça utilizando a notação musical tradicional não é tarefa fácil. Isso porque, pelo fato de Gil moldar as melodias de acordo com o texto e se basear no ritmo da fala, não é possível extrair um padrão rítmico geral para as frases. Dessa forma, alguns fragmentos melódicos são interpretados em subdivisão binária e outros em subdivisão ternária. Isso nos lembra que, devido à grande liberdade interpretativa do gênero, a escrita em partitura não é amigável para com a música popular. Quando optamos por grafar algo que já foi registrado diretamente numa gravação, corremos o risco de perder muitas das sutilezas. Tiago Pinheiro, que analisou e comparou diferentes versões de João Gilberto para Desafinado, propôs soluções para as transcrições das músicas populares. Muitas vezes, uma diferença muito pequena de duração indica intenções de fraseados muito diferentes. Alguns músicos levam anos desenvolvendo diferenças sutis de fraseado e personalizando suas interpretações. Será que, em vez de eleger momentos específicos em que as notas devem ocorrer, a escolha de áreas de expectativa seria mais eficiente para as análises? De toda forma, o que poderia ser considerado um problema para os que querem reproduzir de forma exata a rítmica utilizada pelo autor, aqui se torna uma oportunidade para os estudantes de canto, convidando-os a experimentar suas próprias maneiras de dividir as frases. Segundo Dourado, frase é compreendida em música de forma similar à gramática. Consiste em unidade maior que o motivo e equivale a uma ideia musical definida de uma melodia. Scheinberg define o termo frase de maneira mais simples, o trecho musical que se pode cantar em um só fôlego. O motivo principal da peça, responsável pela estrutura das frases em toda a música, é uma bordadura inferior, ou seja, a melodia desce em grau conjunto e depois volta para a nota inicial. Após algumas repetições dessa bordadura, simulando, veja só, o movimento da agulha quando penetra o pano, a melodia desemboca numa escala descendente em graus conjuntos. Ao final da primeira frase, a ideia de bordadura inferior é retomada, mas num movimento dilatado, com intervalos maiores, um salto de terça menor descendente e outro de quarta justa ascendente. Se quisermos fantasiar apenas para utilizar um termo que aparece na própria música, é possível compreender esses saltos ao final da frase como o arremate do bordado, após a melodia ser delicadamente alinhavada através de intervalos muito próximos. Nas próximas duas frases teremos o mesmo desenho em bordaduras que se ampliam em saltos. Nos trechos em graus conjuntos, a melodia incorpora cromatismos, aproximando ainda mais os intervalos e obrigando a voz à mesma minúcia exigida de quem realiza os bordados à mão. Além disso, a cada frase cantada, a voz caminhará lentamente, em sequências melódicas, para a região aguda.
Também aqui a evolução da melodia pode ser comparada ao avanço do bordado, sempre em uma direção específica e de forma gradual. A quarta frase da parte A tem outra configuração, diferente das três primeiras. A primeira semifrase não possui a escala descendente no final e a segunda não possui os saltos, mas incorpora ao final a escala descendente. É como se a primeira semifrase se estendesse até o final da frase. Gilberto Gil, na versão original e também em outras ocasiões, recortou as melodias de forma irregular, separando as frases ora em duas, ora em três partes, e às vezes até isolando palavras entre pausas. Já Gal Costa, na versão gravada para o Songbook de Almir Shediac, de 1992, preferiu sustentar as frases inteiras na maior parte das vezes, investindo na linha da canção. Ou seja, há nessa canção bastante liberdade para que o cantor realize diversos tipos de divisão, priorizando o texto, a melodia ou ambos. Vamos ouvir a parte A integralmente. É a sua vida que eu quero bordar na minha. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. Como vimos, a última frase da parte A não se conclui com os dois saltos finais, como aconteceram nas frases anteriores. Porém, eles aparecem logo no início da primeira frase da parte B. É como se fossem postergados para marcar a transição para a nova seção. No início da parte B, finalmente a tonalidade maior é confirmada e o acorde de tônica marcará presença até o final da peça. E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor. As duas primeiras frases da parte B mantêm a ondulação melódica e ampliam a presença dos semitons. Podemos entender como um desenvolvimento natural dos motivos da parte A. As próximas frases ampliam a presença dos saltos alternados às melodias por graus conjuntos, mas sempre mantendo o zigue-zague da melodia. Ou seja, o autor em nenhum momento abandona a ideia do bordado. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor, o zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. Se observarmos como outros instrumentos melódicos lidam com os fraseados, poderemos encontrar dicas preciosas. O saxofonista Paulo Oliveira, ao comentar o fraseado e a expressão em seu instrumento, destaca 4 pontos importantes. A melodia tonal é formada por ideias complementares de tensão e relaxamento, ou pergunta e resposta. A conscientização dessas estruturas permitirá ao músico uma interpretação mais convincente, já que o instrumentista não toca notas simplesmente, mas grupos de ideias musicais. Deve-se buscar a horizontalidade, tomando cuidado para não acentuar indevidamente as notas de uma melodia a ponto de produzir um fraseado truncado.
Assim como quem desenha à mão livre, deve haver no fraseado um sentido de impulsão único, a partir de um fluxo de ar constante e fluido, mesmo quando se usa articulações durante a frase. Tocar uma melodia do início ao fim na mesma dinâmica pode causar monotonia. Forte e piano dão profundidade a esse quadro. Com o longe, piano, e o perto, forte, cria-se perspectiva na exposição da frase. As respirações devem ocorrer de acordo com o sentido da ideia musical, e não porque não aguentamos mais e precisamos parar para respirar. Assim como quando falamos, a colocação de espaços para respiração no fraseado musical pode mudar ou truncar o sentido da ideia. Por exemplo, não é adequado respirar entre semitons, pois isso interromperia a força de atração desse intervalo. Podemos explorar a sugestão do autor na própria canção A Linha e o Linho, já que muitas de suas melodias percorrem os semitons. O fraseado no canto está diretamente ligado à maneira como articulamos as notas e as sílabas. As principais categorias de articulação musical são o legato e o staccato, além de variações sutis como o marcato e tenuto. Segundo o dicionário Grove, articulação significa a junção ou separação de notas sucessivas isoladamente ou em grupos por um intérprete e a maneira pela qual isso se faz. Já o dicionário de termos e expressões da música define a articulação como maneira de emitir ou atacar uma nota. É responsável pelo fraseado musical e fica, na maioria das vezes, a cargo do intérprete. No caso do legato, o procedimento indicado é atenuar as consoantes em busca da fluência melódica. O ideal estético que privilegia o legato na emissão vocal provém do canto erudito clássico romântico, tendo sido expresso por diversos tratadistas como Múzio Clemente. Esse autor recomendava que, se o compositor deixasse o legato e o staccato ao gosto do intérprete, a regra deveria ser optar principalmente pelo uso do legato, utilizando o staccato apenas ocasionalmente, para imprimir espirituosidade a algumas passagens. Claro que essa ênfase no legato é uma tendência erudita, mas no canto popular também existem artistas que priorizam essa articulação, porém de forma menos rígida. O uso do legato tende a favorecer os aspectos musicais da canção, mas uma entonação coloquial e um ritmo mais solto podem ajudar a ressaltar aspectos do texto, fazendo com que a interpretação se torne mais adequada ao canto popular. Além disso, treinar essa articulação é muito importante no estudo do canto, já que o legato favorece o controle fonorrespiratório ao promover uma emissão vocal contínua. Vamos observar alguns trechos nos quais a Sílvia sustentou as frases ligadas. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha, o sol, a ave, a árvore, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. Muitos dos fonemas próprios do português brasileiro facilitam o uso do legato. Em certos casos, porém, a fluência de nossa língua e sua característica de amalgamar as palavras pode justamente dificultar o entendimento do texto. Regina Machado enfatiza a importância da dicção. A autora insere dicção, porém, num contexto mais amplo, o da articulação rítmica, ou seja, a maneira como o cantor articula frases e períodos a partir da percepção rítmica da melodia e do próprio texto, fundindo ou dissociando esses elementos, destacando ou minimizando a maneira como aparecem na composição. Inserida na articulação rítmica está a dicção, como capacidade de clareza e definição na pronúncia das notas, da melodia e das palavras do texto. As cores da alegria, a curva generosa da compreensão, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore. É importante considerar a prosódia da língua,
qualquer que seja a articulação escolhida, legato ou staccato, pois a acentuação das palavras deve corresponder o máximo possível à que ocorre na fala coloquial. Peckham observa que a consciência do equilíbrio entre a inteligibilidade e as sutilezas da pronúncia da fala é essencial. Lembrando que no canto popular, os cantores podem mudar a rítmica para acomodar os acentos naturais das palavras e frases da fala cotidiana. Alguns conceitos foram elaborados para tentar explicar a complexa liberdade interpretativa existente na música popular, como, por exemplo, o de métrica derramada, desenvolvido por Marta Ulloa. A autora explica que métrica derramada é a maneira frouxa com que os cantores brasileiros distribuem as notas entre melodia e acompanhamento, ajustando a acentuação irregular do português brasileiro à acentuação musical. As cores da alegria, a curva generosa da compreensão, nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa. Os termos pré- e pós-frasear foram desenvolvidos pelo etnomusicólogo australiano e pesquisador de samba Mike Ryan e se relacionam à manipulação rítmica de um ou todos os elementos musicais básicos, melodia, harmonia e ou ritmo, em relação a uma pulsação fundamental, explícita ou implícita. As pausas generosas entre as frases de a linha e o linho permitem que o cantor antecipe e atrase as entradas sem grandes dificuldades para recuperar o tempo das entradas nas próximas frases. De maneira sutil, a Sílvia também antecipou e atrasou algumas frases. E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia, formando a pétala da rosa da paixão, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore. Além da articulação e da manipulação do tempo, os cantores contam com diversos outros recursos para imprimir expressividade à frase, como, por exemplo, as ornamentações. A sua vida, o meu caminho, nosso amor. Você é a linha e eu o linho. As alterações de dinâmica, Dia a dia. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos. e no caso do canto popular, a possibilidade de inserir maior ou menor grau de entonação coloquial à linha melódica. Você é a linha e eu o linho, nosso amor, nossa colcha de cama, a casa, a estrada, a correnteza. Podemos encontrar na música popular brasileira diversos exemplos de canções com frases fluidas e que se desenvolvem gradualmente, facilitando a abordagem das técnicas de fraseado. São diversas as ferramentas utilizadas pelos intérpretes para valorizar os aspectos expressivos das canções, desde a manipulação da qualidade vocal até alterações de tempo e dinâmica. Em meio a isso tudo, detalhes de fraseado surgem como informações pontuais, que, além de contribuir estilisticamente, funcionam como marcas identitárias dos cantores. Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque. Vamos celebrar o nosso cancioneiro, que é tão especial.
E sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. Silvia Souza foi acompanhada pelo violão de Haroldo Outa, que também é o responsável pela trilha incidental. Marcelo Elmi fez a preparação vocal e Mauro Giuliani, do estúdio Sound Up, a produção do vídeo. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.